Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai fazer a segunda parte do nosso guia de bioquímico, né? Eu não consegui terminar de gravar na segunda-feira, gravei só do bioquímico físico, né? E hoje a gente vai abordar a build mágica, tá? E a gente vai dar uma olhada em algumas coisas tipo potencial de DPS, build e tudo mais. Obviamente essa parte eu vou abordar inteiro, mas a gente vai fazer alguns testes e vamos bater um papo sobre essa build, porque ela é curiosa, a maior parte dela ela é 100% mágica, para ser sincero, então é um pouco diferente. Acredito que muitos que estavam esperando o criador façam careta para isso, porque a gente vem de um guia físico e aí a gente descobre que tem uma build que é totalmente mágica. Então a gente vai bater um papo sobre isso também, mas antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, vamos tentar chegar no 7K esse ano ainda. Valeu! Bom, deixa eu tomar minha água porque minha voz melhorou, mas ainda está mais ou menos. Bom, então vamos lá. O que rola? Não vamos perder muito tempo não. Vou passar rapidamente aqui a conta, vocês viram no último vídeo, mas eu não mudei nada aqui de pena, tá? Então, tá a mesma configuração de pena. Sigil tá a mesma configuração, estátua também não avançou nada, mesma coisa, tá? Mesma coisa que vocês viram. O que mudou foi Nebula Path, né? Nebula a gente usou o Nebula de botânico e eu vou até passar aqui, ó, para mostrar como que tá a minha configuração do Nebula. Lógico que isso aqui é uma sugestão PVM, né? Mas repara que a gente vai indo aqui, ó, mágico, aqui. Então não importa tanto, né? E aqui ele dá tanto mágico quanto físico. Aqui optei pelo mágico também. Então basicamente a mudança principal foi de build, foi de Nebula. E falaremos sobre isso agora. Bom, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Deixa eu dar um pulo ali Deixa eu dar um pulo em Geffen rapidinho, só para eu garantir que eu tô com todas as poções, mas eu acho que eu tô sim, que aqui eu tô sem VIP, então eu tenho que ir na Cafra. Parei de colocar VIP aqui no Global Seer porque não faz o menor sentido. Eu logo aqui só para ver os updates mesmo, esse tipo de coisa, então tá ok. Antes de começar a falar mesmo da build, tem uma coisa que eu acho legal, que eu vou mostrar para vocês. E repara que aqui na loja da Cafra a gente não tem todas as poções. A gente tem aqui umas poções de bioquímica, de criador, né? A gente tem aqui também a de dano, a de planta, beleza? Porém, a gente não tem as duas novas poções que são craftadas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São craftáveis por esse farmácia especial, tá? Então, quais que são? São essa Hell Essence e essa Mandrágora Supplement. E o que elas fazem? Esse aqui restaura um pouco de SP e and prevents SP lower, então ele impede que seu SP caia para menos de 25%. Essa aqui é interessante, mas assim, cooldown alto, usaria ela numa situação que a gente tá vendo que estão usando uma Dark Priest contra a gente, ou alguma coisa está zerando nosso SP. Agora, a que eu acho mais
forte é essa aqui, ó. Ela restaura todos os... Restaura a arma, offhand, equipamentos, armaduras que foram destruídos e protege, né, pelos próximos 30 segundos. Ah, legal, então é quase que uma proteção total ali, condensada numa potezinha. E o que é mais legal disso aqui? É que isso aqui, essas duas, você não compra na Cafra. Então você só vai conseguir comprar isso se um bioquímico colocar, tá vendo aqui, ó, que a gente tem um menuzinho novo, então só se um bioquímico colocar essas poções para vender que a gente vai conseguir de fato comprar, tá? Eu até botei aqui, então a gente vende elas por cobre, né? Por Eden Coin aqui. E é bem interessante. Achei legal, é besteirinha, mas voltou um pouco aquela essência do criador criando poções únicas e exclusivas para todo mundo que joga, né? Principalmente para quem joga PVP, que é muito bom. Vixe, eu tô pesado. Deixa eu desmanchar umas veras aqui rapidão. Mas achei isso muito legal mesmo. Tava precisando, tava faltando essa essência de alquimista, né? Então, que bom que trouxeram isso aí. Deixa eu ver se já resolveu isso aqui. Bora ver aqui. Não resolveu não, comprei demais. Mas beleza, depois eu arrumo isso aqui. Vixe, talvez eu tenha que arrumar esse trem agora. Não, tá de boa, a gente consegue seguir. Bom, não vamos enrolar muito não. Senão eu me perco aqui, fico enrolando vocês. Vamos lá. Food. Como eu falei, essa é uma build mágica. Então, basicamente, a gente precisa de int. Então, eu iria para algo que desse int luck. Muito boa. Eu acho que vai ser int luck que eu vou fechar mesmo para esse vídeo. Porque a int vai aumentar bastante o nosso semi-ataque. A luck também vai aumentar, além de dar um pouquinho de crit res. Tem umas vantagens de usar luck. A luck é um atributo bem coringa, por assim dizer. Mas beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui. De food, a gente não pode usar range de damage, porque o nosso dano ele é todo mágico nessa build. Então não faz muito sentido. Então, se fosse num cenário de PVP, ixi, eu nem tenho aqui, mas num cenário de PVP, eu iria para aquela poção de dano em humanoide, tá bom? Ou eu iria para a poção de... Deixa eu ver se tem aqui. Essa aqui é de uma estrela, né? Essa aqui, ó. Cadê? Então, se eu fosse usar no PVP, eu usaria essa aqui. De dano em humanoide, dá dano e redução. Ou eu usaria a de size. Eu acho que a gente tem uma de size aqui. Vamos baixar mais um pouco aqui. Não é essa. Ó, medium. Essa aqui. Eu jogaria com ou a de dano e redução humanoide ou a de dano e redução em médio. Usaria uma dessas duas, ok? Como eu não tenho elas aqui, eu vou buscar uma que me dê M damage, ok? Então vamos ver aqui. Opa, desculpa. Deixa eu procurar aqui. Cadê? Acho que é esse aqui. Cara, de M damage eu não sei nada. Eu vou ter que ir olhando um a um. Acho que é mais pro final ali que a gente vai achar aquelas mais roubadas. Deixa eu ver.
Ó, M-Damage, hit e esquiva. Não presta pra muita coisa. Esse aqui tá legal. M-Damage, cast variável, cast fixa. Beleza, vou fechar nessa aqui. Show, fechamos nossas foods. Então a gente está aqui com duas foodzinhas. A gente já tem condição. Deixa eu só garantir que eu estou no preset de botânico. Estou no preset de botânico. Então a gente tem condição de ir para o centro de treinamento e vamos repassar todos os todos os pontos dessa build. Lembrando que no último vídeo eu mantive uma configuração parecida com o Orc Lord, né? Então é Terra Grande DM1, vamos manter, só para a gente manter a consistência. Meu tablet conversor de fogo. Vamos sair rapidão e aí a gente volta. Deixa eu comprar um conversor também. Só para a gente não perder consistência na hora que a gente for comparar um pouco ali de dano, principalmente dano por 1 minuto batendo ali no dummy, só para a gente ter uma comparação ali de dano final, entendeu? E lógico que naturalmente no meu personagem a build física vai ser superior à build mágica, porque eu tenho os acessórios físicos, eu não tenho os acessórios mágicos, né? Mas, excluindo esse fato, de resto, eu acho que tá tudo ok. Bom, tem mais um ponto aqui, eu não tenho as medalhas de M-Damage totalmente topada, mas aqui eu ainda estava subindo, então menos mal, entendeu? Se você for jogar realmente full mágico, faz sentido você resetar o seu físico e topar o mágico, ok? Lembra disso aí. E agora vamos lá para o centro de treinamento. Eu vou ter que reconfigurar o dummy, mas eu acho que tá beleza. Perdão de novo. Vamos lá. Terra grande, Newman. Desabilitar status anormais. Bom, o que a gente pode... Deixa eu deixar ativado aqui. O que a gente pode ver de cara aqui? Atributos. Como eu falei, essa é uma build mágica, então int, sem sombra de dúvida, a gente tem que pôr na build. Repara que aqui eu estou ignorando a Dex, eu estou focando em Luck, então a gente tem aqui int, Luck e o que sobra em Vit. Confesso que eu gosto dessa composição, porque Luck, além de subir outras coisas, ele estaca o seu crit res, e se você for fazer uma build full tank, suporte ali, utility, talvez você consiga encaixar um pouco de crit resistência. Dependendo do valor que você pegar aqui, você consegue counterar bastante alguns jogadores ou algumas classes, tá? Outras classes, com certeza você não vai conseguir counterar com crit res no meta atual e até onde a gente consegue chegar com crit res. Então, por exemplo, o meu Sinks pegava 350 de crítico. Eu não consigo imaginar ninguém de suporte hoje conseguindo chegar em 350 de crit res. Como é 1 para 1, para você anular 100% do dano crítico da pessoa, a chance de critar você teria que ter o mesmo valor que a pessoa tem de crítico, você teria que ter de crit resistência. Então, é inviável. Mas para outras classes que não sejam Sinks, talvez seja viável. Chegar ali num 240, 250, eu acredito que não é tão difícil. Eu lembro que eu joguei Odin Cup umas partidas com 230. Então, isso é há 2 meses, 3 meses atrás. Então, com certeza, a gente consegue chegar ali. Pelo menos nos 250 dá para chegar. 350 eu não sei, estou falando, mas pode até ser que dê para chegar também. Vamos testar. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu só tomar um gole de água aqui. E vamos lá.
Atributos, é isso. Não vamos perder mais tempo. Primeira classe. Skill de primeira classe. É isso aqui. Essa parte aqui é totalmente ao seu critério. Você poderia tirar desconto, overcharge, colocar outras skills sem problema nenhum. Se você achar que faz sentido, fique à vontade. Segunda classe, a gente já tem aqui esta configuração um pouco parecida aqui ainda com a do criador para D. Terceira, transclasse, né? Transclasse a coisa já muda um pouquinho, por quê? Porque aqui não faz sentido a gente ter essa maestria aqui de machado ou massa, porque físico ataque para a gente não serve. A gente está focando numa build totalmente mágica. Então, se você for fazer alguma coisa híbrida, qualquer coisa, aí você tem que dar uma balanceada. Mas aqui nesse vídeo a gente está fazendo ela totalmente mágica. Vamos para a terceira job, né? Para de genético de fato. E repara, como eu tinha avisado no outro vídeo, a gente tem dois caminhos para seguir. Ou é o caminho do kart remodeling, que é onde a gente vai ativar as outras skills ali de carrinho, de kart canyon, ou a gente vai para aqui para a linha de botânico, né, do plant cultivation, e a gente segue com todas as skills de planta. O que muda nisso aqui? O que muda é o Demonic Fire, tá? E o que muda não, o que funciona nas duas. Demonic Fire, basicamente isso. E o Illusion Doping, tá bom? Então, basicamente é isso. Como é que ficou configurado aqui? Plant Cultivation level 1, Crazy Weed level 10, a gente vai conversar um pouco disso, porque isso aqui ela muda para 3 formas, se eu não estou enganado, 3 ou 4 formas de planta. A gente vai testar isso daqui a pouco. Hellplant no 1, o Switch no 1 também. Coloquei Esporo no 6, mas eu tenho algumas considerações acima do Esporo e acima do Howling Mandragora, ok? E em cima do Hellplant. Coloquei o Demonic Fire topado, coloquei o Breakdown, tá? E o que esse Breakdown faz? Se tiver ativado essa skill aqui, o Plant Cultivation, o Demonic Fire vai lidar com... Ele passa a ser M-Damage, entendeu? Então, isso é muito interessante. A gente tem que testar ainda na prática, né? Olhando assim, eu fico um pouco com o pé atrás. Vamos ver ali a diferença de dano real. Mas temos que concordar que o mago é muito forte. O mago só dá dano mágico, né? Então vamos ver o que dá para explorar de potencial de DPS com essa transformação do Demonic Fire para estacar com M-Damage. Aqui embaixo eu coloquei o Survival Food level 1. Lembrando que level 1, ele dura, esse Hell Essence, ele dura 30 segundos. Então, assim, se você for fazer uma build ali para guerra, eu colocaria esse Survival Food no 5. E aí, eu já automaticamente estou assumindo que eu vou tirar de algum lugar. Não tem almoço grátis, eu tenho que tirar de algum lugar. Então, provavelmente eu mataria esse esporo aqui, ok? Eu mataria esse esporo aqui e aumentaria aqui. Sobraria 2 pontos, aí eu poderia ver se eu deixava aqui, se eu aumentava o Hellplant. Enfim, isso aí a gente vê mais para frente. Isso aí já é ajuste muito fino, então isso aí vai dar configuração de todo mundo. Anime, o que você faria se você fosse buildar uma build para DPS mágico para jogar a guerra? Primeiro eu confirmaria que esse Howling Mandragora, se eu deixar ele no 0,
E a minha planta aqui, a minha Crazy Widget, com a forma do Howling Mandragora, ela... Primeiro eu confirmaria se isso estaria funcionando. Se para funcionar aqui eu não teria que ter aprendido aqui antes. Se não precisar, eu deixaria esse no 0, esse no 0. Aumentaria o meu Survival Food, toparia no máximo, que sobrasse eu colocaria em Hell Plant. É isso que eu faria. Porém, eu trago uma build aqui para vocês mais padrão, né, que não tem muito erro, e eu dou essas sugestões. Aí fica a critério de cada um, ok? De testar de fato a build, a classe e ver o que funciona, o que não funciona. Esses testes finos eu vou fazer, mas eu preciso de outros players no Discord comigo para eu testar e tudo. Então, basicamente é isso. Testar a efetividade disso aqui, testar se o... Deixa eu mostrar para vocês isso aqui, porque eu fico falando e não fica muito claro. Então, esse aqui é o Hellplant. Deixa eu colocar aqui rapidinho o Crazy. Vou colocar esse Crazy aqui, ó. Beleza, ó. Tá vendo que eu joguei uma planta? Aí tem um cooldown legal até. Essa planta aqui, ela muda. Então, olha aqui, ó. Eu vou usar um switch. Ele mudou para o Fungus. Eu vou usar outro switch. Ele mudou para esse Rooping Vines. Eu vou mudar mais um switch. Agora ele mudou para o Mandrágora. Então, se eu usar, é para que ele casta o grito da Mandrágora nessa área toda. Então, essa área toda, além de dar dano, vai dar o debuff do grito da Mandrágora e vai dar esse buff aqui, ó. Enquanto a gente estiver aqui em cima, a gente... Todos os status aumentam 5%. E a gente não pode ter nem a nossa armadura, nem a nossa arma, nem quebrada, nem removida. Porque agora o Shadow Chaser chegando, ele vai remover. Então repara que é só em cima mesmo. Então tenho certeza que se essa build não tiver um potencial de DPS, ó, repara só, tá aqui, ó, 5 segundos e não cai. Se eu sair, ele vai começar a contar, ó. E aí eu vou perder essa imunidade. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai ter que ter alguns bioquímicos, nem que seja de utility com a build de planta, para fazer alguns pushes, para jogar GL. Imagina, a gente está na GL, a gente vai entrar num ponto, a gente joga um grito da Mandrágora em área, a gente cria uma área de proteção para o time luta aqui dentro, e a gente causa dano, dá debuff e dá buff para os aliados. Então só nisso aí já é muito válido. Lembrando que a gente tem outras versões, tá, da planta. Então fica a critério de cada um. A gente tem umas que tem um potencial de DPS maior, outras que batem. Aqui, pela cor aqui, me parece que está batendo Poison, né? Não tenho certeza. Tem um cajadinho aqui, acho que é Poison. Mas também vai dar dano em área, também dá aquela proteção. Então você vai ter que explorar todas as possibilidades das skills, ok? Bom, falamos de atributo, falamos de skill. Deixa eu mostrar como é que tá aqui meu manual, mostrar como é que tá o alto. Tá bem basiquinho aqui, não tem muito segredo não. Agora vamos passar aqui também pela sigil. A sigil eu estou usando a mesma de PVM, então aqui tranquilo. Para PVP eu usaria as de reduções, então até aí tudo bem. Só usaria Impale se eu tivesse ela pelo menos level 2 pro PVP. E é isso. Agora, Nexus a gente teria que mudar. E aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um Nexus que está com Ignore Physical Death, né? E para fazer uma build
mágica, por assim dizer, que teria que explorar de fato todo o potencial mágico. Então teria que ter Ignore MDF. E aí para o meu personagem que está vindo de uma classe 100% física de quase 8 meses 100% físico, é um pouco meio inviável. Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui de 10 segundinhos, tomar uma água. Enquanto isso, eu vou trazer uma propaganda do App Gallery, jogo rápido e já volto. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origins. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origins para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso no preço final da coisa sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos lá. Também a água deu até uma melhorada aqui. Bom, já passamos por status, por skill, por atributo, pelo Nexus. Falar em Nexus, as skills que a gente precisa ter: Gene Research, Hellplant, nível 10, tá? Essa aqui é muito boa. Botanic, Science, esse aqui vai aumentar nosso M-Ataque bastante, vai estacar, vai dar 60% de M-Ataque. Essa Illusion Doping é interessante, com certeza ter, tá? Essa do carrinho não faz sentido a gente ter aqui na build. A gente poderia ter o Lab Acidente, que também não faz tanto sentido, porque o buff dele de reduzir o cooldown só faz sentido se a gente usar o Autopilot Kart, e a gente não tem isso na build de Botânico. Então basicamente é isso. Lembrando que se você for fazer um core aqui, um Nexus de suporte, você inverteria, você passaria a ter 14 módulozinhos verde, tá? Se você for fazer algo 100% o suporte ali, utility, 14 amarelo e 7 vermelho. Seria isso, ok? Não se esqueçam. Mas aí já é bem contramão. Não sei se daria para fazer um gear dessas. Até dá, né? Mas a pessoa tem que estar muito disposta a fazer alguns sacrifícios. Bom, de encantamento, o que eu estou fazendo aqui? Opa, que esse aqui entre no encantamento errado.
Tá. De build, o que eu estou usando para arma? Estou usando a Gardener. Por quê? É a única que escala com M-Ataque. Tá? De todas essas aqui, é a que escala com M-Ataque. O que daria para usar? Talvez daria para a gente usar essa Erd. Acho que não. Talvez uma que desse para usar esse Chimist Corrosive Hammer aqui. Essa aqui é um talvez. Dito isso, a que eu sei que funciona é essa aqui, que vai aumentar nosso dano, vai ter alguns bônus aqui de skills também para classe, para as nossas skills de botânico. Então, basicamente é isso. Escudo totalmente situacional, mas aqui no vídeo estamos de Valk Shield, excelente shield, vai fazer muito sentido com a chegada do Shadow Chaser, porque ele vai ter condição de bater Shadow. Então aqui você já tem 26% de redução Shadow. Além de ter 26% de redução Fire também, que é muito bom. Bom, de 7 para o vídeo de agora estou usando o Master of Magic, ok. E agora, de fato, falando de encantamentos, deixa eu ver se eu acertei. Aí, Magic Boom, tá? Mais 14% de M-Damage, Magic Boom. E Magic Boom, basicamente é isso. O substatus aqui não tá bom, obviamente não tá bom, daria para melhorar, mas não me preocupei tanto com isso. Superior Physical Attack não funcionaria, mas como eu não tenho aqui o superior M Attack, não tem como eu fazer essa troca, ok? Então deixei Physical Attack mesmo, mas eu poderia pegar um pouquinho mais de M Attack aqui. Gachas, estou usando os mesmos da última vez, do último vídeo. Cartas também as mesmas. Então, acho que dessa parte ok. Falamos de encanto. Verus, estou usando essas duas aqui só. Tá? Porque é o que eu estou conseguindo ter. Temos aqui uma Core 10. O que a gente tem que ter nessa build de botânico? A Chimist Fury, não sei se vai vir consertada, mas sem dúvida a gente tem que ter ela, porque ela funciona com o nosso Demonic Fire. O Holy Light Shield funciona também, e esse aqui funciona para as duas builds, tá? O Core Overload com certeza faz sentido a gente ter aqui. Aqui em cima para botânico também pode pôr. Essa Wind Lord Module, ela é legal, mas eu deixaria ela mais ali no situacional. Se pegar, a gente usa. Beleza? A gente tem algumas outras aqui que seriam legais, por exemplo, a Blood Wrist, que vai dar um pouco mais de dano se o inimigo tiver acima de 75%. A gente também tem uma que dá mais redução para a gente se a gente tiver com HP baixo. Então a gente tem algumas Verus que fazem mais sentido estar aqui. Bom, passamos pelas Verus, passamos por Encanto. Deixa eu ver o que mais. Carta a gente passou. Acho que agora é teste mesmo. Vamos dar um reset e vamos fazer aqui. Deixa eu tirar esse passarinho aqui, pera aí. Andar com ele. Tá atrapalhando meu teste. Bom, vamos lá. Ligar aqui o dano por segundo. Vou deixar 1 minuto batendo, beleza? Então vamos lá. Repara que ele já causa alguns. Ele tem de cara, você vai reparar que no último vídeo eu estava mais ou menos aqui, ó, nessa curvinha aqui. Por quê? Porque a build de carrinho ela tem um range de maior, porque ela escala ponto com dex. Ela escala a distância baseada na sua dex, né? Então, até 4 metros a gente consegue avançar a cada 80 pontos de dex. Anime, a gente tem alguma coisa assim para a versão mágica? Temos, deixa eu só marcar ali 1 minuto, só para a gente ter uma comparação de dano.
De cara, dá pra ver que a gente tá batendo bem menos, tá? Mas o dano não tá ruim, tá? Vamos ser bem sinceros, esse dano aqui não tá ruim. Se eu comparar com a build física, tudo bem. Na build física, no último vídeo, você pode abrir lá para conferir. Na hora que eu fiz esse teste, em 1 minuto eu atingi 131M de DPS. Ok, entendo que é muito dano, né? Muito mais dano, é mais que o dobro. Porém, 53M não é um dano ruim. Tem que levar em consideração o quê? Que eu não tenho os acessórios mágicos, beleza? Meus acessórios são físicos. Não acho que só o acessório faria toda essa diferença, mas o meu guia ele é mais físico do que mágico, então acredito que aí tem uma boa diferença. Repara que a gente já tem aqui 156% de M-Damage e 151% de P-Damage sem trabalhar com P-Damage, né? Então tem algumas coisas destacando ali de Nexus, de tudo. Então por isso que o meu potencial de dano físico é maior. Mas o dano não foi ruim. Não acredito que foi um dano ruim. Bati um pouco menos que a metade também no dano total, mas tem um potencial de DPS sim. Talvez um player que vem de uma classe mágica consiga um equilíbrio entre conseguir entrar dano e conseguir dar muito debuff, muito buff, ajudar a guilda a proteger, punir demais os inimigos. Então, às vezes, esse trade-off do dano vale a pena. Você não vai matar tanto, porém, você pode estar fazendo muito mais diferença do que um player que só dá dano. Tá? Então, isso é muito importante de lembrar. O jogo não é só dano, não é só matar. Então, eu acho que é muito interessante, vale a pena explorar. Outra coisa que eu falei que eu ia mostrar aqui é que a gente estaca algumas coisas, né? Então, a gente tem chance aqui de trigar um efeito especial a cada 0,3%, né? Para cada ponto de VIT que a gente tiver, chegando até 100%, e a gente aumenta a skill damage para cada ponto de int. Então isso aqui é muito forte, sem dúvida. A gente consegue chegar em até 50% a mais de skill damage. É muito forte. 50% de skill damage é absurdo. Então a gente tem um potencial para DPS, não é tão forte quanto os testes com a classe física, com a build física, porém eu não tenho o gear. O meu gear não é voltado para a classe, para a build mágica. Então, com certeza, se eu mudasse acessório, medalha, eu conseguiria incrementar o meu dano. Eu não tenho dúvida disso, ok? A gente tem algumas skills que eu acho legal, por exemplo, o Hellplant, você joga em cima de você, então ele fica batendo nessa área de 3x3, ele tem um cooldown baixo, então você consegue manter um dano em você. Se chegar algum melee em você, ele vai ser punido. O Hellplant ele tem chance de trigar essa planta aqui também, então eu vou ficar batendo aqui. Vamos ver se eu vou conseguir ativar. Acho que ele não ativa quando já está ativo. Repara que o Demonic Fire está ativo aqui embaixo também. Então a gente tem vários danos acontecendo aqui. Que a gente está testando só com dummy. Mas esse dano aqui, a gente tem um dano em área bem efetivo aqui. Então você vai conseguir punir o inimigo. Ao mesmo tempo que você vai conseguir buffar os seus aliados. E isso para mim é muito poderoso. Bom, pessoal, por hoje é só.
Prometo que eu vou testar as duas builds mais a fundo, vou jogar GL, e aí quando eu fechar minha build de fato que eu estou usando no PVP, eu gravo um videozinho curto para vocês e trago para vocês, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado a quem me acompanhou até agora. Valeu!